Oi, irmãos, tudo bem? Hoje é dia 14/3/2024 e eu estou aproveitando esse momento aqui para trazer aos irmãos um estudo sobre alguma coisa que ainda causa um pouquinho de dúvida no nosso meio, que é o estudo sobre dicotomia ou tricotomia, ou seja, se nós somos corpo e alma ou se nós somos corpo, alma e espírito. E antes de começar, gostaria de avisar os irmãos que esse vídeo não tem uma pretensão financeira, logo não há necessidade de dar like nele. É somente para deixar registrado alguma coisa daquilo que eu tenho estudado na Bíblia ao longo da minha vida aí. Então, para não demorar muito aqui e poupar nosso tempo aqui, eu vou começar lendo o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Na realidade, esse tema nós vamos ter bastante material também lá no Novo Testamento. Todavia, vamos começar aqui pelo momento da criação, né, que é para nós podermos entender desde o início essa situação. E diz aí no versículo 7 o seguinte: e formou Deus, o Senhor, né, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. De fato, nós poderíamos até terminar por aqui, já estaria até respondido, ou seja, Deus fez o homem lá no início, corpo e alma. Aqui não há nenhuma menção de qualquer parte espiritual na formação do homem, ou seja, Deus colocou esse fôlego da vida do homem lá. Mas há uma coisa interessante aqui, que nós quando estudamos ali o Gênesis, nós percebemos que quando Deus fez os animais, também fez corpo e alma. Ou seja, nós somos todos, tanto o homem quanto os animais, somos corpo e alma. Todos nós somos animais. Mas tem uma diferença aí. Quando Deus criou os animais, né, Deus criou os animais pelo ato do seu poder. Já no homem, ele se prontificou ele mesmo, né, dando honra ao homem, né, de fazer uma coisa mais refinada, né, de estar presente e de dar um pouco dele mesmo, né, nesse homem. Então nós vemos o texto aqui que ele soprou e formou o homem do pó da terra, ou seja, ao ele formar o homem do pó da terra, ele formou um corpo mais refinado, mais funcional, mais preparado para aquilo que ele estava querendo na criação do homem. Nós podemos ver ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39, que nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outras dos animais. Nós podemos ver que há realmente essa diferença entre a carne dos homens, o corpo do homem e o corpo dos animais, né? As funcionalidades desse corpo. Mas também devemos notar que muito mais do que isso aí, Deus foi muito mais refinado, né, em dar essa alma para o homem, essa alma que daria ao homem a semelhança com ele, né, quando soprou isso nas suas narinas, saiu dele mesmo, do próprio Deus, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. O que nós achamos interessante sobre isso aí, já para começar aqui os nossos estudos, é que nesse momento da criação do homem aí, a partir do corpo, nós podemos ver que Deus usou de uma forma especial, né, na sua formação, e que Deus colocou um corpo, uma biologia, uma anatomia, uma fisiologia diferente, né, dos animais. Existe uma interação entre o corpo e a alma do homem, que é a sede do caráter, da personalidade do ser, cuja formação acontece pelas experiências da vida e a vontade própria de progredir e assimilar conhecimento, independente de recompensa material. Ou seja, nós temos aqui um homem que foi feito para progredir, para crescer, e que existe uma interação no corpo do homem com a sua alma e vice-versa, né? O homem foi feito para acumular conhecimento, progredir, para transmitir e crescer, mas sobretudo para ser a imagem de Deus neste mundo. Imagem de Deus como? Primeiro, que Deus o colocou como aquele que dominaria sobre toda essa criação e sobre todos os animais e todo ser que se move sobre a face da terra, dando a ele, né, a primazia sobre todas essas coisas. E outra coisa interessante é que deu ao homem, né, unicamente ao homem, a volição, ou seja, o autoconhecimento de existência. Ele sabe que existe, ele sabe que tem vida, ele sabe que nasce, cresce e morre, que vai passando o tempo, ele sabe da sua existência, sabe também que é inteligente e pode aprender coisas, desenvolver coisas, né, que os outros animais não têm condição de acompanhar.
né? Então o homem, ele tem essa condição de aprender com aquilo que, com as experiências da sua vida, com aquilo que ele tem visto diariamente ao longo de sua vida, né? Mas não para por aí, porque enquanto o homem tem inteligência suficiente para crescer, enquanto o homem tem volição, tem autoconhecimento de existência, tem essa condição de empatia e tem os sentimentos mais refinados, ou seja, os sentimentos do homem são muito superiores aos sentimentos dos animais, o que o torna o homem semelhante a Deus, né? E essa era a intenção de Deus, né? Nós podemos entender que os animais não têm esses sentimentos refinados, nem têm empatia, nem têm essa inteligência suficiente de crescer e estar sempre crescendo e comunicar esse conhecimento. Não tem essas circunstâncias. Para dar um exemplo disso, nós podemos pegar alguém que vai passear com o seu cachorrinho, bem tratado, bem cuidado, e ele passa na rua, o cachorrinho dele vê um outro cachorro numa situação miserável, né? Mas não sente nada. Por quê? Porque um cão não tem empatia pelo sofrimento de outro cão, né? Enquanto o homem, quando vê o outro numa situação difícil, numa situação de dor e de sofrimento, ele tem aquela empatia, isso aflige, isso causa nele aquela aflição em ver o outro que está sofrendo. Já isso não acontece com o animal, né? Ou seja, o animal só vai sentir um tipo de sentimento semelhante pela sua prole em função de sua preservação natural. Isso faz parte do seu instinto. Outra coisa, porém, você pode chegar para um animal e perguntar para ele se ele tem conhecimento de que ele vive, de que ele existe. Ele não vai poder responder você, porque ele não sabe disso, né? Ele não tem conhecimento, não tem inteligência para responder essa pergunta, nem sabe que existe. Ele simplesmente está ali, ele vive, né? Mas, se quisermos ir até mais longe, podemos falar do amor. Por exemplo, você tem uma pessoa que ama o seu animal e é correspondido, e ela sabe que ela é correspondida. Ela ama o seu animal e percebe que o seu animal ama ela. Mas ama por quê? Porque isso aí é uma reciprocidade, né? O animal ama a quem ele faz bem, a quem ele trata com carinho, a quem ele trata com amor, com zelo, né? Todavia, se alguém tem um cachorro que só trata esse cachorro mal, né? Bate no cachorro, deixa ele passar necessidade, não cuida dele, o que vai acontecer é que esse animal não vai ter amor para aquela pessoa, não vai gostar daquela pessoa. E dependendo do cachorro, pode ser até agressivo para com aquela pessoa. Então o cachorro não tem essa condição de amar a quem lhe faz mal. Já o homem, ele foi feito para isso, né? Esse é um predicado de Deus. Você pode ver que Deus nos ama, né, quando nós não merecemos ser amados. O próprio texto da Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos pecadores. Ora, o que é isso aí? Nós ainda éramos rebeldes, ainda estávamos contra Deus, e mesmo assim Deus nos amou o suficiente para vir esse mundo sofrer por nós, para nos resgatar, para nos trazer para o seu seio de novo aí, para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas o fato é que nós temos essa condição de amar até mesmo aquele que nos é contrário, aquele que não gosta da gente, aquele que nos que é o nosso mal. Isso nós temos exemplo lá em Atos, com Estevão, que morreu apedrejado e falando, Pai, perdoa-lhes, porque perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado, né? Ou Jesus, né? Jesus que falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, os exemplos de amor ao seu próximo, mesmo sendo aquele próximo o inimigo. Não faz diferença, nós podemos amar a todos, né? E com isso temos a nossa semelhança com Deus, que era amar até mesmo aquele que nos calunia, que nos violenta a cada dia. Mas, tirando isso aí, né, nós podemos ir um pouquinho mais adiante, né? Então nós vemos aqui, em princípio, para não esquecer desse detalhe, que o homem foi feito ao vivente tanto quanto os animais, né? Então, nessa condição, ele é um ser dicotomista, e assim ficou dicotomista, ou seja, não tinha o Espírito de Deus em si, na sua alma. Ele tinha a ação do Espírito de Deus, aqueles que continuavam confiando em Deus, buscando obedecer a Deus, buscando obedecer a Deus, né? E
confiando na promessa do advento do Messias. Então nós temos aqui, né, que o animal tem um instinto, e um instinto de preservação. Ele até pode aprender alguma coisa, nós podemos até ensinar alguma coisa para ele, ensinar comportamentos mais complicados, mais refinados, né? Comportamentos que nos sirvam para o nosso propósito. Todavia, esse cachorro nunca vai conseguir passar esse aprendizado que ele aprendeu da gente para outro cachorro. Se nós queremos que outro cachorro aprenda, nós mesmos vamos ter que ensinar para ele. E com isso nós vamos passar aqui para a parte seguinte aqui do nosso estudo aqui, né? Eu queria chegar aqui. Foi por isso que o homem que morria antes de Jesus Cristo, né, antes do advento do Messias, né, não podia sair desse mundo. Por quê? Porque ele, por ser dicotomista, não ter o Espírito, e o Espírito que torna o homem eterno, sem o Espírito não some, então ele ficava preso a esse mundo aqui. Então todos aqueles que morreram após o pecado de Adão, né, ficavam presos nesse mundo aqui sem ter condição de sair daqui. Por quê? Porque o pecado aprisionou o homem dentro da morte e dentro do mundo. Mas Deus abriu uma porta para nós aqui, né? E para que nós possamos ver essa parte do Novo Testamento aí, nós vamos ler aqui um texto aqui. Cadê o texto? Está aqui. Agora vamos para 1 Coríntios. Agora presta atenção nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, que diz o seguinte: assim está escrito, o primeiro Adão, né, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aqui corrobora com aquilo que nós vimos lá em Gênesis 2:7, né? Foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, espírito vivificante. Ou seja, com Jesus, né, veio o Espírito. E é esse Espírito vivificante que Ele quer nos dar, através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, é esse Espírito que, entrando em nós, nos dá a condição realmente de viver eternamente nos céus, né? E é Ele que nos torna tricotomista, ou seja, é Ele que invade a nossa vida, né? Reveste a nossa alma de eternidade e nos torna corpo, alma e espírito, né? Continuando aqui no texto aqui, né? O primeiro Adão, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão, espiritualmente, espírito vivificante. Não foi o espiritual antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual, Jesus. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem era dos céus, é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e o que é do céu é semelhante ao celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, que é Jesus Cristo. Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque é corpo e alma. A carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, né? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então nós temos que buscar realmente esse revestimento do Espírito, né? Para que nós possamos nos tornar seres espirituais também. E assim, nessa condição de seres espirituais, corpo, alma e espírito, nós possamos ter acesso a Deus e assim herdarmos a eternidade junto de Deus. Porque todo aquele que não tem o Espírito não vai para o céu. Pelo contrário, vai ficar eternamente separado de Deus. E é só estudar a Bíblia que vai perceber para onde vai aí essas almas que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero fazer uma exposição aqui no Novo Testamento ainda, né, de alguns textos que vão corroborar aqui no Novo Testamento com essa situação aí, para deixar essa situação bem clara. O primeiro texto conta ali em João capítulo 4, versículo 24, que diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O texto é interessante, e se a gente parar um pouquinho para meditar nele, vai perceber que se Deus fala que os que o adorem têm que o adorar em espírito, é porque o homem natural não tem o espírito, pressupõe isso. Então é necessário que ele o faça no espírito, mas para ele fazer no espírito, é preciso que ele tenha o espírito, né? Então, importa que os que o adorem em espírito. Então, pressupõe que tem aquelas pessoas que não podem adorar a Deus porque não tem o Espírito Santo,
não tem o Espírito, né? E nós vamos ler também aqui Lucas 9,60, que também vai corroborar com isso aí. E vai nos informar que nós, sem o Espírito, somos como mortos para Deus, né? Ainda que estejamos vivos na carne, vivos na alma, né? Mas para Deus nós somos como mortos. Precisamos tomar uma atitude com relação a isso. Mas aqui Lucas capítulo 9, versículo 60 diz assim: mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ora, quando Jesus te falou essa palavra, ele não estava falando literalmente para que morto enterrasse morto. Ele estava falando para aqueles que estavam ali à sua volta, né, e do rapaz que queria enterrar seu pai, para que isso deixasse que os outros fizessem, ou seja, para que aquelas pessoas que estavam vivas ali fossem lá e fizessem o enterro daquele que havia morrido. Porque para Deus, né, aqueles que estavam ali vivos, mas estavam mortos espiritualmente, precisavam sim, né, de serem vivos espirituais, coisa que não eram, né? E mais adiante um pouquinho nós temos aí em João capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, quem é nascido da carne é corpo e alma, não tem o Espírito. Mas o que é nascido do Espírito é aquele que recebeu de alguma forma, né, esse Espírito, que nasceu desse Espírito, que foi revestido desse Espírito, e com isso, né, se torna também um ser espiritual. Só para lembrar bem, né, Deus é Espírito, nos lembra a seguinte situação: Deus é o suprassumo da realidade, e o suprassumo da realidade é o lado espiritual, porque Deus é Espírito. Na realidade, nós vivemos numa ilusão, né? Toda a vida, toda a matéria, todas as coisas, né, e tudo aquilo que nós, na maioria das vezes, supomos como realidade, a nossa realidade, tudo vai sucumbir, vai desaparecer, vai morrer, vai virar pó um dia, tudo. A mesa da qual eu estou falando aqui, essa telinha, tudo vai sucumbir. Então, na realidade, tudo isso aqui é ilusão. Sobra o quê? Sobra Deus, que é Espírito e é eterno. Então, se nós queremos ser eterno e viver eternamente na presença de Deus, nós precisamos do Espírito de Deus, precisamos nascer do Espírito de Deus. E esse nascimento só se dá de uma forma, e não é o que nós vamos ver agora no versículo que nós vamos ler aqui em seguida. Vamos ver aí o capítulo de João, capítulo 5, versículo 24. E vamos ver que o que dá vida ao homem é o nascer do Espírito. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, quem está falando aqui é Jesus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte. Ele está falando para vivos, mas vê como é que ele trata: passou da morte para a vida. Por que passou da morte para a vida? Porque recebeu Jesus e com isso o Espírito pôde revestir a sua alma, teve autorização para, teve o convite, a autorização para revestir a alma desse homem de eternidade. E com isso, né, ele recebeu a salvação e a eternidade junto a Deus. E todo aquele que não recebe o Espírito de Deus para revestir a sua alma e morre na sua condição de corpo e alma, dicotomia, né, ele morre, né, e vai viver eternamente separado de Deus. É a condenação que ele tem justamente por não ter feito uma opção de eternizar a sua alma através do Espírito, para que possa assim viver na presença de Deus, né? E voltando àquele texto anterior aqui, né, assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma de vivente, né, dicotomia. E o último Adão, espírito vivificante, aquele que reveste a alma do homem e torna o homem tricotomista, ou seja, corpo, alma e espírito, né? Diz aqui no finalzinho, deixando uma mensagem aqui no finalzinho aqui, deixa eu ver, tá aqui, né? Sem Deus, né, nós não temos condição de entrar na eternidade e viver eternamente como seres espirituais no céu. Então nós temos que divulgar essa mensagem para que todos aqueles que não conhecem a Jesus possam ter essa oportunidade
de ter um encontro com Jesus, de revestir a sua alma do Espírito Santo de Deus, para que possa assim participar da eternidade com Deus. Agradeço os irmãos aí que ficaram comigo até aqui, e fui bem sucinto, não desenvolvi muito até por causa do tempo, mas agradeço a sua atenção até aqui. Forte abraço a todos aí. Tchau, tchau.